Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a mais um programa Psicanálise Integral, cujo tema é o Homem Universal. Nós gostaríamos de agradecer aos telespectadores que nos têm dado muito apoio a essa iniciativa, inclusive mandando uma série de perguntas, das quais algumas nós poderemos ter a resposta nesta noite. Dr. Kepp, boa noite. Pode fazer alguma pergunta, Cláudia? Sim, o Vladimir Meleagaca disse que gostaria de saber, Dr. Kepp, quais as mudanças significativas que ocorreram no seu trabalho após a sua saída para os Estados Unidos. Ele já tinha feito análise no Brasil na época que o senhor estava atendendo aqui, antes de 1984. Então, sabendo do seu retorno, ele gostaria de saber quais foram as mudanças significativas no seu trabalho. Bom, de modo geral, eu posso dizer o seguinte, que no Brasil nós temos aqui uma civilização mais tranquila, né? O Brasil tem, vamos dizer, uma civilização mais universal. Como, aliás, aí em cima está o Homem Universal, indicando isso. Então, esse trabalho que eu fiz, chamado de Trilogia Analítica, é evidentemente um trabalho em que eu tive inspiração, vamos dizer, em pensadores do passado, em Friedrich Hegel, aquele pensador da Alemanha, que ele havia estudado teologia. Ele ia ser um pastor. Ele estudou teologia, mas depois ele não quis seguir a profissão. Então ele entrou no campo da filosofia e ele realizou uma tríade. Como ele tinha estudado, portanto, teologia e também filosofia, ele fez aquilo que ele chamou de tríade, que era análise, anti-análise e a síntese. Então, todas as pessoas acharam que ele fez uma filosofia fantástica e que essa filosofia deu um grande impulso para os povos germânicos. E eu acho mesmo que a Alemanha, naquele tempo, né, antes da guerra, teve um desenvolvimento nas ciências, nas artes e na própria filosofia, teve um desenvolvimento muito grande por causa dessa orientação de Hegel. De maneira que essa tríade já havia sido tentada por Hegel, havia sido tentada também por Platão e Aristóteles. Também, várias vezes, ele apresentou um aspecto trino do trabalho dele. Então, usando essa inspiração, eu também usei alguns dados que vieram dos Estados Unidos naquela época, em 1974, mais ou menos, em que falava muito de tudo trino, três coisas. Até interessante que havia nessa ocasião o desenvolvimento da trilateral. Trilateral era a união das pessoas ricas, né, dos indivíduos lá, milionários americanos, que eles queriam se unir aos milionários da Europa e do Japão para fazer o que eles chamavam trilateral. E eles conseguiram em grande parte porque fizeram uma junção desses três poderes, nessas três regiões do mundo, e estão tomando conta agora, portanto, do poder econômico do mundo todo. E, inclusive, o Brasil está nisso, né, por causa da venda das empresas para os estrangeiros, etc. Então, eu quero dizer o seguinte, que o meu trabalho, quando nós fomos para os Estados Unidos, já havia sido feita em toda a sua psicopatologia, no estudo, portanto, das neuroses, dos problemas individuais. Eu trabalhava muito tempo no Hospital das Clínicas e já curava, quer dizer, já tratava de pessoas doentes, sejam pessoas neuróticas ou com problemas orgânicos. Pois bem, depois que nós fomos para os Estados Unidos, você lembra o que nós fomos fazer lá? Você tem uma ideia também.
nós começamos a ver a sociedade americana com muitos problemas, né, Cláudia? Então, nós vimos que haveria necessidade de estudar também o que acontecia na estrutura social, principalmente daquele país, Estados Unidos, que era o mais importante, o mais desenvolvido, o país que conseguiu maior progresso. Então, naquele tempo, era o Reagan, o presidente americano, e ele tinha feito, eu posso dizer rapidamente, ele tinha feito uma orientação econômica de especulação, que ele chamou de Reaganomics. E essa teoria, essa orientação de especulação, estava levando a um descalabro lá. Nós visitávamos, por exemplo, as farms, né? As fazendas americanas. Notávamos que essas fazendas estavam tendo uma grande decadência, que as fazendas, os fazendeiros vendiam as suas máquinas e eles achavam que não era mais vantagem plantar, porque o artigo que eles compravam de fora era, vamos dizer, mais barato do que o que eles produziam lá. E também as fábricas, mesma coisa, a tal ponto que as fábricas de automóvel começaram a fechar. Então, Detroit, que é a capital lá do automóvel, perdeu aquela posição. E eles começaram, inclusive, a fabricar automóveis em outros países, como no Brasil. Então, a indústria, em grande parte, e a agricultura começou a cair. Então, essa orientação de especulação, eu notei que estava levando o país à decadência. Escrevi um livro, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos. E logo que eu escrevi esse livro, eu notei que houve lá um estremecimento muito grande. O americano não aceitou, quer dizer, o americano do poder, né? Não aceitou. Então eu quero dizer o seguinte, que a neurose, a doença, vamos dizer, os problemas individuais, o indivíduo leva para a sociedade. Então, vamos supor o seguinte, eu sou um cientista, a Cláudia é uma cientista, Maria de tal é uma dona de casa, a outra pessoa é uma secretária, outra pessoa tem uma pequena empresa. Essas pessoas não têm um poder assim muito grande na sociedade. Então, se eles fizerem desordem, eles fazem num nível assim mais ou menos pequeno. Mas se o indivíduo sobe no poder como o Reagan, ele é capaz de levar uma orientação errada para o país e para toda a humanidade. Então foi isso que eu falei nesse trabalho. E depois eu estudei também outros problemas lá, problemas de ética, problemas, por exemplo, na educação dos americanos, problemas na filosofia, problemas nas comunicações. Eu comecei a estudar. Então houve um enorme estremecimento nos Estados Unidos, que muitas pessoas sabem, né, Cláudia, Sim. que nós fomos atacados lá. Mas por causa disso, que nós queríamos ajudar realmente. Nós tínhamos assim um certo ideal para ver se poderia transformar aquela nação numa nação assim, não só de poder assim econômico, social, mas numa nação que levasse, vamos dizer, uma nova civilização para o mundo. E não foi possível. Então eu quero responder a esse senhor, Vladimir, que esse estudo da patologia da sociedade, eu dei o nome de sociopatologia, que o indivíduo doente faz uma sociedade doente. E se ele é doente e não tem poder, ele é mais ou menos inofensivo. Mas se ele tem poder, vamos dizer, na questão de advocacia, advogado com poder é um perigo, Cláudia. O pensador com poder, se ele é um indivíduo mal intencionado, mas sem perceber, é um perigo. Então, todas as profissões, se tem um poder e a pessoa não tem assim, um equilíbrio razoável, cria um problema para o país e para o mundo todo. Como posso citar Adolfo Hitler, Joseph Stalin,
É isso. Eu acho, Dr. Kepp, que o Vladimir ele teve uma experiência aqui na CITA, na sua clínica, numa época que o senhor, justamente como disse, dava um enfoque maior nos problemas assim oriundos da vida interior da pessoa. E como o senhor bem citou, o interior dos seres humanos doente criou uma sociedade doente. Agora, a recíproca pareceu muito importante de ser verificada lá nos Estados Unidos e mesmo na Europa. Então, a sociedade também pode adoecer os indivíduos ou agravar a doença dos indivíduos. Isso aconteceu e acontece, o senhor bem explicou, de forma que, se não houver uma psicoterapia da sociedade, uma mudança na estrutura... Uma conscientização, né, Cláudia? Exatamente. A sociedade tem que tomar consciência dos perigos em que está. Exatamente. Senão, a estrutura social leva a breca, vamos dizer. E é geradora... E as pessoas também. E é geradora, inclusive, de graves doenças psíquicas, físicas, e que, se não forem tratadas, a humanidade vai perecer como um todo. Dr. Kepp, eu gostaria de dar o nosso intervalo e em breve retornaremos para o segundo segmento. Rafael Soares da Silva, estudante, Dr. Kepp, que assiste sempre os nossos programas, ele gostaria de saber qual o objetivo central do seu trabalho, Dr. Kepp. Eu acho que ele vê o senhor falando de tantos assuntos e fazendo tantas propostas, então eu gostaria de saber qual que é o núcleo, a sua finalidade de quadrilogia. Então, tenho que dizer ao Rafael, né, que a pergunta é muito importante, porque o trabalho nosso, trabalho de psicoterapia, que o objetivo, vamos dizer, central mesmo, primordial, é terapizar as pessoas, é curar as neuroses, como eu fazia no Hospital das Clínicas, que as pessoas doentes vinham conversar comigo e não havia assim uma cura orgânica, então o médico dizia, olha, é um enigma da medicina, não sara, está aqui há 15 anos, tem febre, não sara, está aqui há 15 anos, tem retocolite ulcerativa, não sara. Passou pelos melhores remédios brasileiros e estrangeiros, não sara. Então, nós não temos mais o que fazer com essa pessoa. Ou então fez uma operação do estômago, depois operou a vesícula e não melhora, a pessoa sempre com dores e desesperadas. Bom, eu começava a conversar com a pessoa para ver se conseguia ajudar. E a partir daí eu entrei no campo, evidentemente, da terapia, porque eu já era professor na PUC, né, na Universidade Católica, e lá eu era professor justamente de psicologia dessa matéria. De maneira que o meu interesse em fazer esse trabalho é o interesse de todo terapeuta, vamos dizer, de aliviar o sofrimento da humanidade. Agora a questão é que para aliviar o sofrimento da humanidade, então o próprio Freud entrou na antropologia, entrou na religião, entrou nos outros campos. Quer dizer, o ser humano, ele vive em todos esses setores. Então não pode haver um tratamento que só assim faça um bate-papo assim superficial e dê um conselho e pronto. Não, tem que ver como
como acontece na base. Então, a pessoa que mais trabalhou nesse sentido, evidentemente, foi a psicanálise Sigmund Freud, que mais acertou. Então, eu fui para Viena. Quem me encaminhou para Viena, Cláudia, foi o professor Alipo Correia Neto. Ele era professor professor e reitor da USP. E o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele tinha muito contato comigo no Hospital das Clínicas, porque ele mandava muitas pessoas lá para ver se conseguia emprego, se poderia entrar como empregado, e eu que fazia esse trabalho. Eu conversei com ele, então ele deu autorização para eu ir para Viena. Estive lá 3 anos, estudei nas escolas assim, as principais escolas. Então entrei nesse campo que o Freud deixou, que os outros autores deixaram, e de maneira que depois de volta no Brasil eu continuei. Então eu queria mostrar atualmente, porque depois fazendo a junção da metafísica, que eu acho que sem metafísica, veja bem o que eu vou falar agora, sem essa metafísica da filosofia perene, quando eu falo em filosofia perene, eu falo aquela filosofia escolástica. A filosofia escolástica que chegou no auge na Idade Média, porque eles fizeram uma junção na Idade Média do cristianismo com o aristotelismo e com o platonismo, e com o neoplatonismo também. Então essa filosofia foi muito elogiada, inclusive por Bertrand Russell, que era um filósofo aí da Tilateral, um filósofo inglês, que morreu com 98 anos, não sei. Então, essa filosofia é que deu para mim, pelo menos, assim, vamos dizer, a luz para entrar no que eu chamo trino. Então, eu queria até mostrar essa questão do trino, mostrando esse esquema aqui, que o ser em si é a base do estudo, vamos dizer, da metafísica. Os senhores estão vendo, eu faço um esquema aqui, primeiro, de um ser perfeito. Então, vamos dizer que pela criação, pela origem, nós seríamos essa figura. Estão vendo um círculo, depois um triângulo, o amor de um lado, a verdade de outro, a ação, a consciência de outro. Então, nós deveríamos ser assim, né? Mas por que tem o não ser no núcleo, Dr. Kepp? O não ser? É. Não, aqui tem qualquer engano, aqui é o ser. Esse seria o ser, foi bom você falar, foi um engano da datilografia. Depois, do outro lado, tem o não ser. Está notando? Aqui já o círculo é todo quebrado, desvirtuado, as linhas são todas assim, tortas, estão vendo? Então eu vou perguntar, Cláudia, você acha que a gente atualmente é assim ou assim? Ah, nós somos, infelizmente, isso aqui. Então, e pelo estudo da genética atual, confirma que nós estamos assim. O estudo da genética, eu queria mostrar um outro esquema aqui, que quem descobriu, por exemplo, a genética, que fez o estudo mais importante, foi uma moça, Rosalinda, esta aqui. Então, estão vendo aqui embaixo? Ela fez aqui através do raio-x, ela descobriu essa energia, aqui é a energia daquela hélice central, sabe, do núcleo, do DNA, e que faz o ser humano viver. Agora, essa energia que está aqui, Cláudia, é bom perceberem que essa energia vem do exterior, não é criada aqui dentro pela comida que a pessoa come. Então, vamos dizer, aqui do outro lado, olha, vejam bem, tem um fulano empurrando uma pedra, né? Uma bola e sei lá o quê. Essa força que ele emprega não é a força só do fulano muscular. Essa força que ele faz com que a bola corra lá para baixo, uma rocha, é uma força que ele capta no mundo exterior. Assim como a força que faz o carro mover, que faz o avião se mover, essa força vem do exterior.
Sim. E que a pessoa que tem um ser mais autêntico, mais perfeito, isso é uma descoberta não minha, mas é uma descoberta do mais famoso físico que o mundo teve e que fez mais de 800 descobertas. Inclusive a luz que nós temos, foi ele que descobriu o meio de fazer com que ela fosse transmitida a eletricidade pelos fios. A geladeira foi ele que descobriu, o motor de indução, os trens. Quer dizer, é o físico mais importante que a humanidade teve. O nome dele é Nikola Tesla. Ele nasceu justamente aí na Iugoslávia, né? No Império Austro-Húngaro, e depois ele migrou para os Estados Unidos e trabalhou lá com o Edison. E foi ele que fez a maior parte das descobertas que hoje atribui ao Edison. Foi ele que fez. Então, ele disse que tudo era movido por uma força que ele chama escalar, que vem de fora, inclusive o nosso coração. Por que o coração bate? Não é pela comida que a gente come. O coração bate por essa força que vem de fora. Então, os senhores viram aquela luz que tem, né, no centro da célula, que a Rosalinda, essa física inglesa, descobriu. Essa luz que nós temos no interior, quer dizer, uma fagulha mesmo. Eu tenho até uma outra foto que mostra luzes na sinapse, nos neurônios da pessoa, então, e vem de fora. Então, se o indivíduo consegue ter vamos dizer, uma existência integral, uma existência melhor, ele vive melhor, captando essa energia de fora. E essa energia faz com que ele realize até, vamos dizer, entre aspas, milagres, coisas incríveis. Uhum. Eu acho que se eu pudesse resumir, então, Dr. Kepp, a pergunta do Rafael, eu poderia dizer que o seu trabalho, o senhor dedicou sua ciência para melhorar a qualidade de vida do indivíduo e da sociedade como um todo, praticamente em todos os aspectos, inclusive do planeta ecológico, sociais, ambientais, e também no aspecto central, nuclear, que é o ser, não é, Dr. Kepp? Conseguir detectar as causas das doenças que os seres apresentam e as suas curas, as suas soluções, o seu tratamento. E o desenvolvimento, né? Fazer o ser, o terceiro milênio, passar para um mundo cósmico. Exatamente. Um mundo extraordinário. Porque a dimensão do ser é uma dimensão transcendente. O ser não se atém a questões materiais de tempo e de espaço. E isso o senhor veio verificar, inclusive nos estudos do Nikola Tesla, que o senhor fez, que a energia essencial, ela transcende o tempo e o espaço. Então, gostaríamos de retornar dentro de instantes para darmos continuidade ao nosso programa desta noite. Uma das principais ferramentas para ajudar os alunos no curso de gestão de conflitos é o autoconhecimento. Uma vez que eles conseguem entrar em contato com esses sentimentos ruins, faz com que o sistema psiconeuroimunológico volte ao equilíbrio e eles não apenas aliviam esses sintomas, mas conseguem lidar com os problemas do dia a dia de uma forma mais tranquila. Dando continuidade ao nosso programa dessa noite, eu gostaria de lembrar aos telespectadores da possibilidade dos senhores receberem em suas casas, pelo correio, essa publicação da CITA, da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Aqui nós trazemos não só artigos de interesse de utilidade pública, mas também a agenda das atividades da sociedade. Então, quem quiser receber essa agendinha em casa, por favor, telefonem para 210-3616
e solicitem à secretaria e vocês então passarão a receber. Dr. Kepp, nós temos também uma outra pessoa que fez uma pergunta para nós. Ela pediu que o nome dela não fosse revelado. Ela é professora de escola primária e, tendo acompanhado os seus programas, ela notou que essa questão de neurose sexual parece não ser a expressão da realidade pela ciência moderna, vista à luz da ciência moderna e principalmente à luz da sua ciência. Então, ela pergunta o seguinte, Dr. Kepp, porque ela se sente muito constrangida quando ela tem que dar aulas de educação sexual para as crianças. E como que seria a sua maneira de encarar esse problema? Deve dar educação sexual para as crianças? Não deve? O que deve ser dito? O que não deve ser dito? Como lidar com isso? Interessante isso. Você tem que considerar o seguinte aspecto. Quando a criança nasce, né? Acho que a criança não precisa aprender como mamar na mãe, no seio da mãe. A criança não precisa aprender como vai comer. Olha, esse arroz feito assim, 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 é feijão, carne, etc, etc. Que é algo instintivo, que a própria pessoa, pela própria natureza, evidentemente, sabe se defender. Então, na questão de alimentação, não se ensina a ninguém as questões instintivas, né, Cláudia? Não há necessidade de ensino. Agora, eu poderia dizer, mas no sexo, ensinar que isso é uma coisa natural. A gente vê os animais, tem normalmente a vida sexual, e o ser humano também tem. Ensinar o quê? Agora, essa questão foi muito difundida justamente porque Sigmund Freud achou que o sexo causava problemas. Se a pessoa não tivesse consciência, por exemplo, de várias questões ligadas à conduta, como, por exemplo, o menino se via em perigo de perder o órgão sexual, a questão da castração, né? Achava que uma educação muito violenta, um superego muito forte da família, pode castrar o menino, pode castrar o homem, e não deixa de haver uma certa razão nisso. Mas isso não no sexo só, mas em geral, na vida em geral. Ou então, uma pessoa assim muito afoita sexualmente tinha que saber dados para, vamos dizer, ter uma vida mais tranquila. Mas então eu digo o seguinte, Cláudia, o mais importante não é a questão sexual, como nós descobrimos agora, é a questão do bem e do mal. A questão de aceitar o bem ou de rejeitar o bem, de aceitar ou rejeitar o mal, a consciência. Então eu gostaria de dar um exemplo. Veio uma cliente, ela fez análise comigo, e sarou de um tumor, vamos dizer. E ela foi agora ao médico para constatar se ela estava sã ou não. Então ela veio fazer análise e ela chorava. Então o tempo todo ela dizia que ela tinha medo de constatar que ela estava doente, que ela não queria mais ficar doente e chorava. Bom, se o médico disse para ela, olha, a senhora não tem mais nada, a senhora está sã, por que ela chorava? Nota isso? Então, vamos dizer, conscientemente, isso pode servir para todos os outros casos. Conscientemente, ela queria ser sã. Agora, inconscientemente, isso é interessante, ela queria ser doente. Então, aí a questão do inconsciente. O Freud, então outros autores, eles não admitiam. O Freud no início admitiu que o inconsciente era ao contrário do consciente, mas depois ele negou que não era bem assim. Mas a gente nota que o que está no inconsciente é geralmente ao contrário do que está na consciência. Então vamos dizer, ela tinha muita raiva de ser sã. Então você vai me dizer, Cláudia, por que então que ela tem raiva de ser sã? Sã, assim, fisicamente.
Você sabe, não sabe? Bom, Dr. Kepp, parece uma sabatina essas suas perguntas. Mas Eu falo para fazer um diálogo para fazer só. um diálogo. Mas então, Dr. Kepp, o senhor está aí se referindo a essa pessoa. Quanto que ela está ligada a essa neurose dela, que fuga dos problemas e das responsabilidades do dia a dia, dela ser boa, dela agir, dela realizar o bem, dela ter consciência, conscientizar os problemas dela, os erros que ela comete, as más intenções que ela tem, quer dizer, dela subir de um nível orgânico meramente material para um nível psíquico, se psiquizar, ou seja, assumir a responsabilidade pelas escolhas que ela faz, pelas ações que ela realiza ou deixa de realizar na vida dela. Então, vamos dizer, né, Cláudia, que é muito mais fácil ter uma doença orgânica, você tendo uma doença orgânica, qualquer tipo, a sociedade vê você como vítima. Exatamente. Então a sociedade trata bem, leva ao hospital, o médico trata bem, e opera, sei lá, e faz tratamento. Muito poupada a pessoa. Né? Então a pessoa com a doença orgânica é vítima. Isso. Agora, quando vai ao analista, quando sara, ela não tem mais a doença orgânica. Então ela vai ter que ver aquilo que eu mostrei no quadro, né? Aquela vida toda desconjuntada que ela tem no interior dela. Isso. E ela não aceita por causa da censura. Veja, interessante isso. Muitas pessoas que vêm fazer análise, quando vêm aqui, ou então um outro analista, então tem uma certa dependência, então às vezes idolatra o analista, né? Analista é o pai bom, é o amigo bom, é isso, é aquilo. De repente ela tem, vamos dizer, uma transferência negativa, no dia seguinte, para a análise, fala mal do analista. Ou então, no tempo que ela esteve aqui, ela começa a detestar. Fala, como? Lá, eu fui lá, eu detesto aquele fulano. Nota? Sim. Porque a pessoa sã, ela paga o preço. Assim como a pessoa empresária paga o preço, a pessoa que faz alguma coisa de importante na vida paga o preço. Exatamente, Dr. Kepp. Mas que preço é esse? Que alto preço. É a consciência. Então o ser humano quer ficar assim, vamos dizer, alienado, meio bobo. Quem sou eu? Quem é ele? O que eu faço no mundo? Faço alguma coisa? Olha, Cláudia, a gente pode dizer assim, ó, o ser humano, quando ele é alienado, o que ele é? Ele é muito desonesto, viu? Sim. Porque ele não assume nada, não quer assumir nada, quer cair fora de tudo. Então a alienação é um sinal de desonestidade, viu? Eu acho que o senhor está tratando de pontos fundamentais essa noite, Dr. Kepp. Mesmo que muitos telespectadores se irritem com algumas coisas que o senhor está falando, eu acho que eles sabem no fundo que isso é importantíssimo. Se irritar é um bom sinal. Agora, se ouvir eu falar de nossa, que maravilha, então é um mau sinal. Então, não estou falando coisa que atinge muito lá o inconsciente, precisa atingir o inconsciente. Sim. Se a pessoa ouve, fala, mas quem ousa falar essas coisas? Que se sentiu tocado. Bom sinal. Não é? Sentiu-se tocado, está funcionando até como uma psicoterapia nos nossos telespectadores. Agora, é bom se a pessoa põe dúvidas, etc., porque o Cláudia, o Freud, mesmo que ele tivesse essa orientação sexual, ele pansexualista, né, como falam, Sim. Ele foi muito atacado em Viena. Muitíssimo. Quando ele fez essas descobertas. Tanto assim que na Universidade de Viena, no pátio, você se lembra, onde eu também estudei, tem estátuas, né? Tem bustos, lá, né, dos professores. Bustos, Wagner e Auric, enorme, bonito. Tem desse, tem daquele, dos professores, cirurgiões, etc. O Freud é num cantinho lá, um bustinho desse tamanho. Como se eles tivessem vergonha de ter uma pessoa assim. Imagina que Viena, quando fala em Freud, todo mundo sabe. Agora, fala em Wagner e Auric, quem que sabe quem é? Então, inclusive quando Freud esteve nos Estados Unidos iniciando o trabalho dele, as conferências dele no Novo Mundo,
Ele respirou aliviado, porque ele disse que pelo menos lá havia um ambiente de muito maior tolerância e de abertura, e que ele podia então ser considerado entre os melhores, porque até aquela época ele sofria muita oposição por parte da ciência europeia. E acho que até hoje continuamos vendo isso, né, até hoje. Então, eu gostaria então, Dr. Kepp, de no próximo segmento passar uma série de entrevistas a respeito do que o nosso público pensa sobre a vida inconsciente. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you. Telespectadores, dentro de instantes nós vamos passar algumas entrevistas realizadas nesta semana para que nós possamos, Dr. Kepp, refletir a respeito do que o público brasileiro, do que o povo pensa a respeito do inconsciente, não especialistas. Qual que é a noção que o ser humano tem sobre a existência de um mundo que ele desconhece dentro dele mesmo? Vamos lá então? Que tem coisas que a pessoa faz sem querer e na verdade é o que ela gostaria de fazer? Também não. Sim, não. Claro. Realmente a gente procura encobrir essas falhas, né? Psicologia a gente estuda um pouco disso, mas fica muito da pessoa mesmo. E o senhor acha que as pessoas trocam as datas, quando vão chamar uma pessoa chamam por outro nome, ou quando vão dar um troco, dão um troco errado? Eu acho que é bagunça mesmo de nome, muita gente, muita coisa para fazer. A mania que eles têm, né, de trocarem, né? Olha, para dar troco errado, a pessoa dá se quiser. Porque ninguém é bobo de dar um troco errado, você sabe o que você está fazendo. Se ele chama a pessoa, ele quer chamar uma pessoa e chama por outro nome. Aqui, peraí, agora eu quero saber o seguinte, se é um homem que quer chamar uma mulher, ou se é uma mulher que quer chamar um homem. Aí é o seguinte, então ele deve ter algum caso por fora e ele errou o nome de um e vai chamar o nome de outro. É isso? É isso que você queria saber? Então é o seguinte, o cara tem o seu pé quebrado fora, ele foi chamar, queria chamar o nome daquele, mas na hora que veio era o que ele não queria falar. Distraída, só pode ser distraída e desligada. Por que ela é distraída e desligada? Talvez cabeça muito ocupada, não sei, não posso dizer. Esquecimento. Não é por má índole, não. É por esquecimento. Não tenho a mínima agora. Não tenho ideia. Depende da idade, né? Uma pessoa, conforme vai determinada idade, ele vai trocando as coisas. De uma pessoa jovem? Aí não sei, aí já é um problema de um tratamento. Precisa fazer um tratamento de psicologia e tal. Porque muita gente parece com as outras, né? Pessoas confundem. Eu mesmo já fiz isso, mas chamei uma menina pensando que era uma irmã minha. Muitas vezes, já pisei no pé da pessoa sem querer, peço desculpa, a pessoa perdoa, né? Bom, às vezes pode ser uma distração, né? Eu acredito que seja. Eu sou uma leiga, mas eu acho que isso é um problema da própria constituição, da inteligência, da memória, das ordens cerebrais. Acho que acontecem essas falhas, porque num determinado momento o cérebro atropela, vamos dizer, as ordens atropelam as ações. Não tenho noção. Não sei. Eu acho que é sem querer. Falta de atenção. Por que o senhor acha que existem os atos falhos, quando a pessoa pisa no pé de alguém sem querer,
vai chamar uma pessoa, chama por outro nome, dá o troco errado. É que o subconsciente é muito mais forte que o consciente. Então, Freud explica, né? Evidentemente, a pessoa está escondendo uma coisa, mas o subconsciente dela está pensando naquilo, e vem o ato falho que explica e mostra o subconsciente e o verdadeiro pensamento da pessoa. Como os senhores podem observar, parece que é a minoria das pessoas que tem um conhecimento, pessoas, não é, doutor Kep? 2 pessoas que responderam exatamente como eram. Exatamente. O resto não tem ideia. A gente pode dizer desse bicho que tem lá no interior e vai estar contando para nós. Então, o inconsciente só atrapalha, parece até às vezes um monstro, né, que o indivíduo tem dentro, que não sabe como lidar com aquilo. Então, e o problema é justamente essa alienação, essa falta de noção da existência dessa atividade interior que a pessoa não conhece e que nos leva a cometer os mais absurdos atos falhos ou até fazermos coisas que nós não temos vontade de fazer. Então, vamos lá agora essa questão na Sérvia, né? Que então o presidente lá ataca o povo, mata e etc. Então agora a OTAN e o senhor Clinton vai lá e faz a mesma coisa. Exatamente. Então, um crime faz outro crime para compensar aquele crime. Não pode. Doutor Kep, olha, hoje o senhor já levantou essa questão, nós levantamos sobre a patologia do poder e que toda pessoa que tem muito poder social deveria conhecer o próprio interior e o próprio inconsciente, sob pena de realizar os maiores desatinos numa nação. Eu acho que esse é um ponto muito importante e que a própria população deveria se conscientizar dessa necessidade. Agora tem aqui a dona Maria de Lourdes, que veio de Portugal, sim, de Lisboa, fronteira com a Espanha. Ela tem muito orgulho de ser, né, uma hispano-lusitana. Doutor Kep, o senhor está provocando a dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, ela mora em Lisboa, mas não acho que não se ofende tanto de ser chamada de hispano-portuguesa, não é? Porque a cultura ibérica tem muito em comum, não é, dona Maria de Lourdes? Absolutamente, ibérica, enquanto ibérica, sim. Enquanto lusófona mais. Isso. Já que então, a senhora trabalha muito com a trilogia lá em Portugal? Doutor Kep, desde que os senhores nos abandonaram lá, tenho mantido. Tenho feito alguns eventos e de há 2 anos a esta parte temos vindo a fazer sempre sobre o mesmo tema, a estética e a ética. E eles têm tido uma enorme aceitação, as pessoas gostam muito e têm-se vindo a esclarecer, de certa maneira, o que é isso de estética e ética. Porque no princípio, nos primeiros, revelava-se alguma confusão. O relativismo, as filosofias relativistas invadiram, predominam e isso aconteceu. Contudo, no último, que foi bastante mais prático, nós fizemos 5 mesas durante 5 dias, a estética e a ética na lei, na economia, na educação, na agricultura e comida. E as coisas aí rolaram muito melhor. Naturalmente que começámos por definir o que é ética e esse tema interessa, pulou dali para as universidades, está sendo discutido amplamente em Portugal, nos meios académicos, nos meios políticos, esse tema vingou de facto. Bom, então a senhora está dizendo que o meu trabalho, a trilogia analítica, está muito difundido assim por Portugal, né? Sem dúvida, sempre, desde que os senhores chegaram a Portugal e começou essa sementeira, não é? De consciência, de conscientização, que nós não tínhamos esse termo. E foi muito interessante a primeira vez que eu descobri a verdadeira acessão do termo conscientização. Uma ação com a ciência, ou seja, uma ação com conhecimento. Isso foi totalmente novo. Totalmente. A questão da teomania que eu descobri, da megalomania, da fantasia que a pessoa faz e da atitude contra a realidade, achando que a realidade é que é ruim, o trabalho. Como é que é visto lá em Portugal? Houve até um padre que depois do trabalho do senhor escreveu um livro sobre a teomania.
passa-me agora o nome, mas isto apenas como exemplo de como o trabalho do senhor se propagou a todos os meios, mesmo clericais. Também um escritor, como ele se chama, muito próximo do Saramago. Não é o Saramago? Não, é próximo, ele é muito conhecido. O Saramago é famoso lá? É famoso, naturalmente, depois deste prémio. E foi esse livro sobre o Evangelho de Jesus Cristo que o tornou famoso, não é? É contra o cristianismo? É bom, os religiosos católicos em Portugal estão muito zangados com ele sabe disso. Foi uma pena. Mas a senhora estava falando de um tal de Batista? Alçada Batista, sim, que escreveu também um dos livros, um dos últimos dele, onde quem o ler vai descobrir e comparar com o trabalho do Dr. Norbert Kepp. Vai encontrar muita coisa. Outro grande escritor e um jornalista muito bem visto em Portugal, o Vítor Mendanha, ele editou recentemente um livro onde ele diz categoricamente que o Dr. Norbert Kepp é o maior filósofo da atualidade. Toda a gente pode ler isso nesse livro. E outros, não é? Outros têm vindo a fazer referências muito gratas ao trabalho do Dr. Kepp. Nós morávamos lá, né, Cláudia? Pelo menos 2 anos em Portugal, né? Sim, tivemos a oportunidade de ir lá trabalhar, fazermos uma série de congressos e conferências. Eu acho que o público português, a população de Portugal, é uma população muito culta. Eu acho que eles têm muito interesse pela cultura, principalmente, Dr. Kepp, nesse aspecto da organização de uma sociedade baseada na ética e na estética. Eu acho que o povo português é muito apegado a questões de ética e eu acho que isso deveria ser melhor conhecido pelo brasileiro, que eu acho que não tem conhecimento disso. A gente pode mostrar rapidamente um esquema aqui, não? Que vendo a importância da ética e da estética, né? Como a Dona Maria de Lourdes está falando atualmente, eu não sei se vai dar para pegar bem aqui. Vejam, aqui tem a ética. A ética faz a estética faz as artes e a estética faz a filosofia. E a estética com aqui a arte faz a ciência lá em cima. Então, de maneira que a ética é um fator central, que faz inclusive a teologia. Quem tiver interesse em estudar melhor esse esquema que o Dr. Kepp está colocando aqui na nossa câmera, poderá encontrar nesse livro Sociopatologia. Dona Maria de Lourdes, poderia me passar um instantinho? Esse livro Sociopatologia, que é um livro onde o Dr. Kepp faz a análise das bases da civilização para o 3º milênio. Então aqui, nesse livro, a ética é bem tratada, bem como a função da estética e das artes nos fundamentos da civilização. E esse livro, Libertação da Vontade, Dona Maria de Lourdes, que a senhora gosta muito de usar nos grupos de leitura que a senhora organiza lá, não é? É. Libertação da Vontade. É fundamentalmente esse que trata da ética. Então se despeça agora dos ouvintes portugueses. Eu despeço-me, desejo a todos os ouvintes portugueses e brasileiros um bom trabalho e um estudo aprofundado das coisas poucas que eu pude dizer aqui sobre este trabalho. Então até a próxima semana, Dona Maria de Lourdes. Muito obrigada. Até já.